Meus irmãos, hoje nós teremos a nossa companheira de trabalho, a Esther Fregosi, que vai falar sobre o céu e o inferno. A Esther é trabalhadora da Casa de Jesus, trabalhadora incansável também no movimento espírita catarinense, e nós vamos ter a alegria de aprender um pouco mais com ela. Ficamos em paz. Jesus te abençoe. Queridos irmãos, muito boa noite. Que possamos efetivamente nos mantermos em paz para podermos receber as bênçãos do mundo maior. Nós queremos iniciar dizendo que estamos particularmente gratificados nesta noite pelo tema que nos foi proposto trabalhar. A mim parece um tema particularmente fascinante. Um tema que, em verdade, somente fui compreender a justiça divina à luz do Espiritismo. Foi um despertar de consciência e é para mim então um momento muito gratificante poder compartilhar com vocês a alegria de extrair de páginas luminosas informações tão importantes, principalmente nesses dias difíceis que todos enfrentamos. A justiça divina segundo o Espiritismo. Durante muito tempo, a humanidade, o homem, tentou levantar o véu e adivinhar o que havia do outro lado da vida. Muitas filosofias, muitas religiões apontaram algumas teorias. E durante muito tempo, muitos de nós acreditávamos que havia duas realidades após o fenômeno da morte: o céu ou o inferno. É bem verdade que estas duas possibilidades não são nada esperançosas. E encararmos a realidade atrás do véu da vida como apenas estas parcas possibilidades, o céu ou o inferno, sem dúvida trouxe muitas aflições aos seres humanos. Imaginar que o nosso Pai, o Criador, Deus, criava as suas criaturas, as colocava neste planeta, diante de uma jornada, e havia duas possibilidades. Após o final dessa vida, ao enfrentarmos a morte: irmos para o céu ou irmos para o inferno. O céu era descrito como um lugar muito belo, onde os anjos, os serafins, tocavam harpa indefinidamente. Haveremos de combinar que não é uma perspectiva muito atraente. Em contraponto, teríamos a segunda opção, o inferno, onde eram encaminhados todos aqueles, entre aspas, pecadores. E sabemos que muitos mais espirituosos, mesmo até merecendo a possibilidade de irem ao céu, estavam preferindo ir para o inferno, porque era mais divertido, né? Mais dinâmico, pelo menos. Imaginemos uma eternidade tocando harpa. Mas é claro que estas teorias não satisfaziam a sede dos nossos corações. E concebermos Deus sobre esse ponto de vista, como equiparar a possibilidade de amar o nosso Criador e reconhecer nele alguém que determina, por sua vontade, que os seus filhos
tenham essas duas opções após uma trajetória na vida terrena. E aí então, como estas duas opções deixavam margem a muita discussão, a muitas dúvidas, foi inventado o purgatório, que seria o lugar intermediário, né? Mas mesmo assim, como imaginar Deus, o Criador, o Ser Supremo da criação, planejando, arquitetando um plano que estipulasse, que definisse, que determinasse para todos nós estas parcas possibilidades? Quais seriam os seus critérios? Até que grau de pecado permitiria ainda, mediante o arrependimento, a entrada no reino dos céus? Qual seria aquele pecado mais cabeludo, né, que nem possibilitaria o purgatório, já nos levaria para o inferno? Durante muito tempo alimentamos a fé irracional. Acreditávamos em Deus pela necessidade íntima que todos nós trazemos, que todos nós sentimos, de que há uma força superior. Podemos chamar de muitos, podemos definir de muitas maneiras. Para a maioria de nós é Deus. O Espiritismo nos propõe uma nova perspectiva neste olhar por detrás do véu da morte. E é essa descoberta que os espíritos, que aqueles que já viveram aqui, trouxeram para nós, humanos encarnados, é que nos permitem uma real compreensão de Deus e da sua justiça. Vamos então hoje tratar de um pequeno capítulo, de um dos temas, de uma obra excepcional. Uma obra que não tem nenhuma semelhança com qualquer obra conhecida neste planeta, que trata de questões jamais antes abordadas, que propõem horizontes totalmente diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a imaginar. Uma obra que fora publicada no século XIX e cujo conteúdo transforma a vida de todo aquele que tem a alegria de poder beber dessas informações. Estamos falando de uma obra que o ano próximo completará 150 anos. Mudou alguma coisa aqui dos comandos? Ah, agora funcionou. A obra é O Céu e o Inferno, ou, subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicada em Paris no dia 1º de agosto de 1865. Esta obra, me permitam aqui um comentário de ordem pessoal, para mim foi muito significativa, porque foi através desta obra que eu reencontrei Deus. Sinceramente, reencontrei Deus. Eu havia perdido o endereço de Deus, porque as percepções de Deus que as religiões tradicionais, as filosofias tradicionais propunham, eram muito tacanhas e nos davam a entender um Deus quase humano, com tantos defeitos como aqueles que nós possuímos. E eu me recusava a imaginar que Deus fosse isso. Aliás, eu fazia um esforço supremo
para entender Jesus e o seu amor a Deus. E foi nesta obra, foi no Espiritismo, evidentemente no Livro dos Espíritos, mas particularmente nesta obra, que eu pude finalmente entender Jesus e compreender e perceber Deus na sua magnitude. Nós vamos apenas tratar de um tópico desta obra magnífica. Mas eu sinceramente convido a todos a que leiam ou releiam esta obra excepcional. Porque todos nós estamos sempre nos distanciando um pouco de Deus, alguns mais, outros menos. E diante das nossas inferioridades, podemos até dizer que não se trata apenas de um distanciamento. Muitas vezes nós brigamos com Deus. Brigamos, questionamos, ou acusamos de muitas das situações que nós enfrentamos. Então, às vezes, mais do que uma simples aproximação, do que necessitamos é de uma reconciliação. Não que Deus precise nos perdoar, não que Deus precise se reconciliar conosco, mas somos nós que necessitamos desta aproximação com a nossa fonte criadora. E esta obra, então, nos propiciou isso, e por isso a nossa alegria de hoje poder falar um pouco dela. Infelizmente, não obstante nós estarmos nos centros espíritas, nem sempre conseguimos falar sobre as obras básicas da codificação e da importância desse trabalho magnífico que o codificador realizou nas 5 obras da codificação. E este pequeno trecho desta obra, tenho certeza, fará com que vocês também, assim como eu, se apaixonem por esse conteúdo. Nessa obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, conforme Allan Kardec intitulou, ela tem 2 partes. A primeira parte trata do porvir e o nada, o temor da morte, o céu e o inferno, o purgatório, as penas eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo, anjos e demônios. Na segunda parte, ele vai tratar do passamento, dos espíritos felizes, os espíritos em condições medianas no mundo espiritual, dos espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, as expiações terrenas, os espíritos felizes. Há uma série de informações. E na segunda parte, o que nós vamos encontrar são depoimentos dados pelos próprios espíritos, ou seja, aqueles que passaram pelo processo da morte e que se encontravam nas mais diferentes condições, relatando a sua realidade após a morte. Este é um verdadeiro tratado. E qualquer um dos tópicos, e aqui é uma síntese, há mais assuntos que estão aqui permeando os outros, nos permitem então um panorama muito amplo da realidade da vida futura. Porque todos nós acreditamos na imortalidade da alma. De uma maneira ou de outra, imaginando de diferentes formas, nós temos certeza de que a vida não termina com o fenômeno da morte. Mas o que efetivamente acontece do outro lado da vida? Como é que se dá essa experiência? E aqui Kardec trata do fenômeno da morte em si, explica como se dá esse processo do desligar do mundo físico para partir para o mundo espiritual. Nós vamos relembrar apenas alguns conceitos para que nós possamos harmonizar os nossos pensamentos em torno do que vamos estudar, mas nós vamos trabalhar apenas um tópico, como dissemos, deste assunto. Dentro dos conceitos, a vida futura é um dos conceitos mais importantes, um dos princípios espíritas mais importantes, mais relevantes. E é nesse capítulo que Allan Kardec trata dele com mais detalhe. E ele vai dizer que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro.
A luz da razão nos dá elementos para que possamos compreender a vida futura, e não mais como alguma fantasia, como alguma ilusão, como alguma metáfora. São situações reais que são ali pontuadas. São experiências específicas que nos remetem a compararmos com a nossa realidade aqui e agora. Allan Kardec diz então que a vida futura, através do Espiritismo, deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. E ele diz mais, diz que a vida futura é a continuação da vida terrena. Então não acontece nenhuma mágica a partir do momento da morte. O homem morre, continua vivo, e não vira nem anjo nem santo. Não vai nem para o inferno, nem para o céu, literalmente falando. Hoje, do ponto de vista científico, com o avanço da ciência, principalmente da astronomia, como é que nós poderíamos definir que lugar seria esse chamado céu? Ou que lugar seria esse chamado inferno? Se não existe de cima e embaixo, se não há perspectivas que nos permitam uma definição exata a respeito disso. Vejam que o que Allan Kardec está aqui propondo, ele o fez no século XIX. Não havia nenhuma dessas revelações que hoje a ciência apresenta. Então ele vai dizer que a vida futura é a continuação da vida terrena. Com relação especificamente ao céu e inferno, ele trabalha cada uma das filosofias ou das doutrinas que tratam dessa questão. E analisa e verifica a sua fundamentação. E a compara com as informações reveladas pelos Espíritos. Então ele vai dizer que do ponto de vista espírita não existe nem céu nem inferno. Existem apenas dois mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual. Duas realidades, portanto, para os seres imortais que somos nós. Os seres do mundo corporal, devido à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra, ou a qualquer globo. Porque também hoje, diante dos avanços da ciência, não podemos mais continuar com a ideia tão tacanha de que Deus criou o universo na sua expressão ainda desconhecida. À medida que vão sendo descortinadas galáxias, vamos nos assombrando com a possibilidade da criação, de imaginar que todo esse universo existe para que apenas um planetinha, dos menores que foram descobertos, tenha vida. Então, o envoltório material liga os seres imortais a esses globos. E o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, ao redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Ou seja, não há espaços determinados, fisicamente falando, para o chamado céu ou o inferno. São duas realidades que se abrem diante do homem. A parcela de nós que está aqui na Terra, dentro dessa perspectiva da realidade material, e a humanidade que está despojada desta materialidade e que vive, então... Isso, não me assusta. Eu achei que tinha sido eu, porque eu sou craque em produzir defeitos físicos, Então, diante dessas duas perspectivas, as possibilidades do ser imortal, elas se tornam mais claras, melhor compreendidas. Ora, nós estamos encarnados, vestindo um corpo material, ora, nós estamos no mundo espiritual, despojados desse corpo materializado, mas mantendo a nossa essência, a nossa individualidade. Somos, portanto, seres imortais. E Jesus foi aquele que exemplificou isso da melhor maneira possível. Ele retornou da morte para se apresentar aos discípulos, para dizer: a morte não existe. Estou aqui agora, numa outra condição,
com um outro tipo de vestimenta, mas o mesmo ser indestrutível. Pois bem, o outro conceito que o Espiritismo nos propõe e que não pode ser deixado de considerar, porque essa possibilidade de acreditar no homem como um ser imortal, que ora está no plano físico, ora está no mundo espiritual, ela passa necessariamente pela lei da reencarnação. Porque é esse ir e vir, é essa viagem que fazemos de uma realidade à outra, que se processa através da reencarnação. E é no Livro dos Espíritos, no item 171, que nós vamos relembrar o conceito de Kardec. Ele vai dizer que a doutrina da reencarnação é a que consiste em admitir para o espírito existências sucessivas. E é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Não haveria como imaginar Deus soberanamente justo e bom sem termos como base a reencarnação. Porque diante das diversidades de possibilidades que cada um de nós recebe ao reencarnar, uns com determinadas facilidades, outras com mais dificuldades, uns nascendo com problemas congênitos, outros com plena saúde, uns desencarnando, deixando o corpo físico, na breve idade da infância, outros atravessando o século de vida. Quais seriam esses critérios? Como é que poderia haver um julgamento final, que definisse que cada um de nós fosse para um lado ou para o outro, imaginando o conceito de céu e inferno, sem levar em conta, levando em conta apenas a brevidade de espaço entre o berço e o túmulo? Não tem como imaginar justiça nisso. Não há a menor possibilidade. Alguns com tanta facilidade, dentro de uma perspectiva de um lar equilibrado, amoroso, portanto, com grandes possibilidades de se tornar o homem de bem, E outros sendo abandonados na infância, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem carinho, sem afeto. Como é que Deus poderia imaginar que nós seríamos capazes de todos chegarmos a esse céu, que Ele define como o nosso paraíso, o nosso objetivo maior, com tanta diversidade de realidades? Então a reencarnação vem explicar isso, e vem mostrar que efetivamente Deus é justo e bom, soberanamente bom. Porque é através desse ir e vir que cada um de nós conquista pelo seu mérito o lugar aonde vai estar. Não esse lugar físico, imaginado como o céu e o inferno, mas o lugar mais próximo da felicidade. Esse estágio, esse patamar que o aproxima mais do Criador e da sua lei. Nós vamos tratar especificamente, como havíamos dito, do capítulo 7, onde ele trata da questão das penas futuras segundo o Espiritismo, do subcapítulo chamado O Código Penal da Vida Futura. Porque nós entendemos aqui, aliás, o nome nos chamou muito a atenção desse capítulo, mas é aqui que Kardec desdobra nos mais ínfimos detalhes, para atender todos os nossos anseios, aqueles que forem os mais difíceis de serem imaginados. Ele consegue responder tudo o que diz respeito a esta nossa condição de espíritos imortais e a nossa condição de vida futura. A justiça dele, a questão do castigo, das penas futuras, tudo isso ele trabalha ali. E nós vamos pincelar algumas informações apenas para ilustrar a nossa reflexão. A questão da perfeição e da imperfeição, por exemplo. Sem considerar a possibilidade do retorno na ciranda da reencarnação, das várias oportunidades que cada um de nós recebe, incontáveis, aliás, para que possamos conquistar as virtudes de que necessitamos para sermos plenamente felizes. Dentro dessa realidade está a questão perfeição e imperfeição. Então ninguém é absolutamente perfeito. Nós não conhecemos ninguém absolutamente perfeito. Mas Jesus disse, sede perfeitos. Estaria Jesus
nos iludindo? A perfeição é o objetivo da criatura. Alcançar a plenitude que o aproxima do Criador. Mas vamos analisar a questão de perfeição e imperfeição na ótica espírita sob este código penal da vida futura. Kardec vai dizer que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente a seu grau de pureza ou impureza. Então vejam a diferença. Não há mais um julgamento, onde nós somos analisados pelos nossos atos e enviados para o céu, para o inferno ou para o meio, para o purgatório. Há uma realidade específica. Não existem privilegiados e nem castigados no mundo espiritual. Existem as pessoas que estavam na vida corpórea, no mundo material, numa determinada condição, e nessa mesma condição, eles estarão no mundo espiritual. Ou seja, ou o sofrimento, ou a felicidade, dependem das nossas condições íntimas, da nossa perfectibilidade ou da nossa imperfeição. Há possibilidade de imaginar algo mais justo do que isso? Não há nenhum determinismo, nenhuma imposição. Cada um de nós decide em que situação irá se encontrar, no plano físico e no plano terreno. E são as imperfeições que definem o nosso estado de felicidade ou de infelicidade. Ainda sobre a perfeição. Diz Allan Kardec, a completa felicidade prende-se à perfeição. É impossível chegarmos à almejada felicidade portando imperfeições. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então vejam, não há nenhuma medida fora de nós. Não há nenhum julgamento, nem de Deus, nem dos seus emissários, analisando minuciosamente cada uma das nossas atitudes, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, para determinar se nós vamos ser felizes ou infelizes. Se nós vamos viver, a experiência do céu ou do inferno. Não há nada disso. Há unicamente esta realidade que diz respeito única e exclusivamente a cada um de nós. Vejam, não depende de ninguém, nem de Deus. Depende de nós. Toda imperfeição causa sofrimento. E as virtudes, ou toda perfeição, é então resultante da felicidade, ou do gozo que ele menciona aqui. Então diz Kardec, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Está aqui explicitada a justiça divina, na sua plenitude. A imperfeição, as atitudes imperfeitas, elas geram consequências e ninguém se livrará das consequências dos seus atos equivocados. Assim como ninguém deixará de usufruir das benesses do bem praticado. Eis aí a justiça plena. Não há medidas, não há parâmetros. É a realidade intrínseca de cada um. A equiparidade entre as duas relações. Não existe a possibilidade de que o mal seja praticado e que não gere consequências para aquele que o provocou. Isso não existe. Do ponto de vista do aqui e agora, muitas vezes nós questionamos Deus nesse sentido. Poxa vida, mas o fulano de tal aprontou isso e aquilo está lá. Belo e formoso. Parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo aqui e agora. Mas ele é um espírito imortal. E a nossa realidade, nesta contabilidade divina, ela tanto se dá aqui na Terra, o nosso ajuste, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Então, muitas vezes, aquilo que nós não vemos acontecer aqui e agora,
acontecerá mais adiante, ou no mundo espiritual, ou na próxima reencarnação. As realidades que cada um de nós vivenciamos hoje são experiências dessas consequências. Algumas felizes, outras menos felizes, mas todas geradas por nós. Não podemos culpar mais ninguém, percebemos isso? Não existem mais culpados, somos nós. Porque mesmo que alguém seja o agente do nosso sofrimento, esse sofrimento é um resgate meu. Então fui eu que provoquei essa ação. É a ação e a reação. Diz Allan Kardec ainda, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou nas precedentes existências. E aí então fica mais fácil de nós entendermos o porquê de certas realidades que a vida nos apresenta. Se não há uma causa, se não houve uma ação que gerasse essa consequência aqui e agora, é evidente que essa consequência que nós estamos sofrendo agora aconteceu anteriormente, nesta mesma existência ou numa outra existência. Mas o importante é verificar que somos nós os agentes da nossa educação. Não é Deus que com o seu dedo aponta, este sofre, aquele não. Este faz isso, o outro faz um pouco menos. Não, somos nós mesmos que decidimos. De acordo com as nossas possibilidades. É por isso que quando o Evangelho nos diz que ninguém sofre aquilo que não é capaz de suportar, está absolutamente certo. Porque tudo aquilo que nos acontece é exatamente para podermos avançar. E quanto maior o desafio, maior a nossa possibilidade de superação. Aí quando a gente vê algumas pessoas muito maldosas e que aparentemente estão passando muito bem, a gente pensa, puxa vida, mas aí Deus se esqueceu desse ali. Deus não se esquece, porque não é Deus que faz a justiça acontecer. Isso é uma lei natural. É que talvez naquele momento essa pessoa não tenha condições de pagar, de resgatar os equívocos. Mas haverá de resgatar em algum momento. Porque ninguém deixa de sofrer pelos males que realizou e ninguém deixa de receber os benefícios do bem que praticou. Quando Deus se apresenta desta maneira, nós vamos percebendo que dentro dessa lógica da lei divina, nós estamos nos descobrindo pessoas diferentes. Porque é muito triste imaginar que nós estamos diante de um determinismo, onde o destino, ou seja lá o nome que a gente queira dar, já definiu o que a gente vai ser. E na maioria das vezes, nós fazemos essa análise quando estamos passando por dificuldades, ou seja, nós imaginamos que estamos determinados a sofrer invariavelmente. E isso não é verdade. Porque se é verdade que o sofrimento que hoje nós encontramos é fruto de equívocos do passado, passado recente ou passado remoto, também é verdade que todo o bem que nós façamos a partir de agora, aqui e agora, também receberemos de volta. Então, se a contabilidade não fecha, nós precisamos rever as nossas posições. Porque é possível que durante muito tempo ficamos lamentando a dor que estamos sofrendo e esquecemos de fazer o contraponto, de agir no bem, de fazer o bem, de ajustar as nossas ações à lei de amor. Porque daí se equiparam as diferenças. Mas como há muito tempo nós acreditávamos que era Deus que determinava tudo, aí a gente se acomodava, sofria quietinho e resignado. E é isso que Deus quer de mim. E aí eu não agia em favor de mim mesmo. O Espiritismo nos mostra que nós estamos diante de uma outra realidade, de um outro desafio. E aí entra o livre-arbítrio, que aliás é um dos princípios mais fascinantes do Espiritismo. Diz Kardec, em virtude da lei de progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se
do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas de Deus. Não repudia nenhum dos seus filhos. Antes, recebem o seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quantas vezes nós ficávamos imaginando, mas puxa vida, já que Deus é o Criador, por que Deus não criou todos nós perfeitos, né? Aí seríamos todos felizes. Que mérito nós teríamos nessa conquista? Como é que poderíamos ser felizes carregando imperfeições? Não faz o menor sentido. Então, quando nós descobrimos que é o nosso esforço, é a nossa vontade que determina a nossa condição, todo o panorama muda. Inclusive, se renovam as nossas esperanças. Daqueles de nós que já estávamos resignados a passar por experiências dolorosas durante toda a experiência reencarnatória. É equivocada a ideia de que o Espiritismo prega que é a dor que burila, é a alma. É a dor que faz progredir o homem. Quem faz efetivamente progredir o homem é o amor. O homem escolhe viver a dor porque ainda é imperfeito. Mas é uma questão de escolha. É uma questão de esforço e de vontade próprias. Mas o melhor disso é que Deus deixa para cada um de nós o mérito dessas nossas obras. Então aí cai por terra toda aquela ideia romântica que a gente faz de que a nossa felicidade depende de A, B ou C, desta ou daquela condição. Nós podemos ser felizes como espíritos imortais, indestrutíveis que somos, em todas as circunstâncias. Mas para isso, nós temos que nos reconhecer como filhos de Deus. Temos que ter levantado aquele véu que transpassa o fenômeno da morte e ter reconhecido uma vida futura, plena de esperanças. Porque não há nada fora de nós que vá atrapalhar esta nossa planificação para a plenitude. Somos unicamente nós, os autores do nosso destino. Diz ainda Allan Kardec, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes lhe torna lento e tenaz, e a sua obstinação no mal permanece. É por isso que muitas vezes nós sofremos durante longo tempo. E nós vemos o tempo passando e parece que a situação não muda. Escolha nossa. O caminhar é de todos, mas a velocidade vai depender da vontade de cada um. Então, às vezes sim, permanecemos a passos lentos, demorando naquelas situações, não que isso fosse um determinismo, mas nós escolhemos caminhar devagar. E é interessante porque nós caminhamos devagar, né, diante da dor. Mas quando chega a possibilidade da felicidade, a gente anda tão rápido que a gente atropela e daqui a pouco perde a felicidade, né? Então nós temos que ter essa noção lúcida do que efetivamente a vida nos propõe. Diz então Allan Kardec, nesse estado, dependendo do livre-arbítrio, pode persistir anos ou séculos, vindo por fim, em momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, a mudar de patamar. Então normalmente o que nos impele ao progresso é a dor. Mas não é porque esse seja o único mecanismo. É porque a gente se cansa de sofrer e resolve mudar. Mas nós temos a opção de mudar, mesmo antes de começar a sofrer. Aliás, se nós começássemos só a fazer o bem, não haveria sofrimento daqui para frente. Mas estamos diante de desafios. E aí a visão de castigo e prêmio, dentro dessa perspectiva da obra O Céu e o Inferno. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo ou a felicidade da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Ou seja, dentro desta teoria, não tem a menor importância se existe ou não o tal do paraíso ou do inferno. Porque a infelicidade, né, ou a felicidade estará conosco aonde quer que a gente esteja. E isso quer dizer, ou no plano físico, ou no plano espiritual.
Então, o que gera o sofrimento é a imperfeição. E o que faz a gente demorar nesse sofrimento é a nossa demora em decidir por optar pelo outro lado, por fazer o bem. Diz Kardec ainda: o inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, vejam, não se trata de lugares determinados. Se trata de escolhas, de situações individuais de cada um. O bem e o mal que fazemos, e esta informação, então, é mais do que relevante, decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida, terrestre ou espiritual. Então vejam o impacto dessa informação. Durante quanto tempo nós ficávamos dormindo no nosso berço esplêndido, felizes porque não estávamos fazendo mal, e achando que com isso estávamos ganhando créditos para ir para o céu. E aí vem o Espiritismo e diz: não, na visão da lei que é perfeita, da justiça divina, não basta não fazer o bom, é imprescindível fazer o bem. Ou seja, adquirir essas qualidades, essas perfeições que farão de nós pessoas mais felizes. E isso, convenhamos, muda tudo. Muda tudo mesmo. Porque fazer o bem não depende de nada e nem de ninguém. Depende de uma escolha nossa e de uma vontade. Então, se o Espiritismo nos diz que o espírito sofre não só pelo mal que fez, como também pelo bem que deixou de fazer, nós passamos a compreender um pouquinho melhor as condições em que nos encontramos. Porque não é somente a questão de fazer o mal, é também a questão de não ter feito o bem. Então veja a dinâmica dessa lei, dessa justiça divina, que nos impele à evolução, que nos impele a essa busca da perfeição. Não há nada nesse mecanismo divino que seja impositivo. Deus nos dá total liberdade. E por isso cada um de nós está na condição em que está. E nós temos os méritos de tudo aquilo que conquistamos. E não foi pouca coisa. Porque, não obstante, ainda estejamos muito distantes da perfeição, ainda estejamos sofrendo as consequências dos nossos atos equivocados, hoje, graças ao Espiritismo, estamos diante de uma oportunidade ímpar de, a partir de agora, só fazermos o bem. E, portanto, conquistarmos condições melhores de vida, aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Não haverá nenhum milagre no processo da desencarnação. Aquilo que trazemos intimamente aqui e agora será o mesmo conteúdo que encontraremos do lado de lá. Ninguém se transforma em anjo nem em demônio porque morreu. Somos as mesmas pessoas que vêm e vão, né, nesta ciranda da vida. E aí então Kardec diz: o bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. E aí, de novo, não podemos mais responsabilizar ninguém pelo eventual mal ou dano que tenhamos causado. Porque em todo momento nós temos o direito de escolher. Nós somos livres para decidir. Se decidirmos fazer o bem, receberemos as consequências do bem que fizermos. Se decidimos fazer o mal, da mesma forma. Toda falta cometida, diz Kardec, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Ninguém foge dessa dívida. Se eu não for numa existência, sei-lo-á na seguinte, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si.
Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Mas essa informação de que as existências são solidárias entre si, também, a mim parece, uma informação sumamente importante. Porque às vezes nós ficávamos naquela percepção, vamos fazer o máximo que pudermos durante a encarnação, mas aí parece que a gente fica imaginando que na hora que a gente morrer e for para o outro mundo, mesmo que a gente acredite que exista a vida espiritual e que nós continuaremos vivos, parece que a coisa zera, né? E começa tudo de novo. Não é assim, não. As existências são solidárias, porque a vida é uma só. Desde o momento em que fomos criados, simples e ignorantes, até a hora em que chegarmos na angelitude. Tudo o que fizermos, tudo o que construirmos, é patrimônio nosso. Não se zeram as contas no processo da morte. Tudo continua. A economia da vida vai nos mostrar, através do fenômeno da desencarnação, qual é o nosso saldo. E aí nós planejamos, no mundo espiritual, pagar essas contas que ficaram para trás. É claro que enquanto não sabíamos desse mecanismo, abusamos dos empréstimos, né? Das promissórias. E aí voltamos para cá muito cheios de dívidas, difíceis de serem pagas, mas não impossíveis. Mas agora estamos diante de uma outra perspectiva. De que essa economia, ela depende única e exclusivamente de nós. Que o saldo é individual. Não pode haver transferência. Não dá para fazer DOC de virtude, né? Nem TED. Cada um de acordo com as suas obras. E aí Kardec então vai concluir. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-las, desfazendo-a no presente. E aquela advertência de Jesus, né? Reconciliai com teu inimigo enquanto estás a caminho. Era essa a perspectiva. Porque o caminho é longo e nós vamos encontrar e desencontrar os nossos amores e os nossos desafetos infinitamente. Até que não haja mais desafetos e só amores. Então, o único meio de evitar as consequências ou atenuar as consequências das nossas faltas é reparar aqui no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. E é evidente isso. Então, diante desse novo horizonte de espírito imortal, tudo aquilo que nós programamos para nós, planejamos e executamos aqui e agora, terá que ter como primeira análise nossa as consequências que isso irá gerar. Porque nós vamos encontrar essas consequências logo adiante. Seja nesta mesma existência, ou seja nas próximas. Diante da reparação e do arrependimento. O arrependimento, quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Durante muito tempo, nos iludimos imaginando que bastava que nos arrependêssemos dos nossos pecados, pedíssemos perdão a Deus e a nossa conta estava zerada. Não era assim? A má notícia é que não é assim que funciona. A boa notícia é que somos nós que decidimos o nosso saldo. Não é Deus que determina, somos nós. Então, o arrependimento é o primeiro passo, mas não é o único. É necessária a expiação e a reparação. E diz Kardec, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Vocês já estão pensando, né, em uma pequena falta, o trabalho que vai dar, né? Arrependimento, expiação e reparação. Cada uma das pequenas faltas que cometemos. Mas essa é a economia divina, é assim que se calcula. E esse cálculo não é feito por ninguém, não, é por nós mesmos. Vamos ver um pouquinho mais a respeito de arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Ou seja, no momento em que nós recebemos a informação de que o arrependimento é o caminho para a libertação daquela dor ou aquela consequência que nós geramos,
vai ficar amenizada a nossa situação da vivência dessa experiência negativa, que é a expiação, como um caminho para a reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Ou seja, aquele mal praticado, as consequências daquele mal praticado, só a nossa reparação, ou seja, o refazer o ato, é que vai poder anular o efeito. Então vejam como isso não pode ser transferido. Como é uma escolha individual. E aí então diz Kardec, do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. E aí de novo, voltamos àquela informação anterior. Quantas vezes nós ficamos imaginando, é tu não, ficamos imaginando que bastava pedir perdão a alguém, às vezes nem estávamos arrependidos, mas pedimos perdão para quê? Para ganhar pontos com Deus, né? A gente finge que se arrependeu, pede perdão, se o outro perdoar, pronto, tá resolvido o meu problema. Infelizmente não é assim. Porque o perdão não é uma graça, é uma conquista. Então mesmo, vejam aí, de novo, a justiça perfeita de Deus. Porque suponhamos que nós efetivamente nos arrependamos de um mal que tenhamos causado a alguém e que busquemos a pessoa para a reconciliação e peçamos perdão. E a pessoa não perdoa. E daí? Como é que fica? Se dependesse do perdão daquela pessoa, o nosso débito continuava aberto, não era isso? Mas não é assim que funciona na lei divina. Nós vamos buscar o arrependimento, vamos, através da reparação, ajustar esse débito com a lei divina, seja com essa pessoa ou com outra, se essa não quiser, porque a vida vai nos propiciar oportunidades para isso, e vamos vivenciar a expiação, e estamos liquidando a nossa conta. Então vejam que nada na vida depende de outrem, só depende de nós. E isso, não sei a vocês, mas a mim traz uma sensação muito, mas muito boa. Porque durante muito tempo eu me iludia achando que eu dependia de Deus, ou dependia de A, B ou C, ou de determinadas condições. Não. Hoje quem escolhe como é que eu estou, sou eu. Eu posso escolher estar feliz, não obstante todos os problemas e dramas que eu tenho que enfrentar. Eu posso escolher amar a Deus, apesar de tudo o que me acontece de ruim, porque eu sei que não é Deus que está me castigando. Eu mesma estou resgatando os débitos que plantei. Então é outra percepção completamente diferente. E com relação à expiação, diz Kardec que consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, ou seja, aquela falta, né, gerou, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda numa outra experiência. Vejam que Deus é tão bom que não é compulsória a execução da nossa dívida. Às vezes os nossos débitos são tamanhos que numa única existência nós teríamos muito sofrimento a enfrentar para poder equilibrar as contas. E aí o que ele faz? Ele parcela em suaves prestações. Então nós vamos pouco e pouco pagando. É claro que nós reclamamos, né? Como se nós não fôssemos, né, os agentes, né, desse processo. Mas somos. Mas nada é impositivo, nada é compulsório. Tudo é gradativo. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. E essa frase de Kardec, sinceramente, me comoveu muito quando eu li. Porque eu ficava pensando, essas pessoas que a gente na história lê, e algumas infelizmente nós chegamos a conhecer, que provocaram tanto mal a tantas pessoas. Como é que essas pessoas conseguem viver? Como é que fica essa situação, né, diante desta realidade? E aí, imaginar essa misericórdia divina agindo dentro desta lógica da lei natural, da justiça, é algo que sensibiliza os nossos corações. E nós, que somos ainda tão imperfeitos, julgamos e condenamos essas pessoas. Porque efetivamente provocaram muita dor. Mas nós mesmos estamos sendo alvo, né, da misericórdia.
e do amor de Deus a todo tempo. Então é uma nova perspectiva. E diz então Kardec, todos têm o seu anjo de guarda, espírito guia, espírito protetor, como queiramos chamar, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhe bons pensamentos, desejos de progredir e de repararem em uma nova existência o mal que praticaram. E aí, novamente, fica patente o amor e a misericórdia de Deus. Não bastasse as oportunidades que Ele apresenta dentro dessa perspectiva de liberdade de escolha, para que nós possamos definir que tipo de situação iremos enfrentar, se de felicidade ou de infelicidade. Não obstante o esclarecimento de que mesmo que nós venhamos a nos equivocar e escolher o equívoco, o mal, as consequências desse mal são diluídas nas possibilidades de quitação dessa dívida. Além disso, Deus nos proporciona esta possibilidade de termos um anjo, um espírito, um mentor espiritual, um amigo, anjo de guarda, a maioria de nós chama, que acompanha toda a nossa trajetória evolutiva, durante a existência terrena, velando por nós, nos estimulando, nos consolando, nos dando forças nos momentos mais difíceis. Esse ser existe, independente de nós crermos ou não nele. Esse ser, ele está à nossa disposição. E além desse ser, quantos outros anjos e guias aqui no campo físico Deus coloca para nos ajudar a superar as nossas dificuldades, a amenizar as nossas dificuldades na quitação das nossas dívidas. Quantos amigos, quantos familiares, quantos desconhecidos que surgem na nossa vida nos momentos mais difíceis são enviados de Deus. A bondade e a misericórdia divinas são para nós imensuráveis. Está em tudo e em todos. Nós não percebemos porque ainda não somos capazes de reconhecer Deus em tudo e em todos. Diz Kardec, encerrando, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo, quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. E aí, novamente, a nossa responsabilidade. Porque o nosso exemplo, mesmo que involuntário, as nossas atitudes, as nossas maneiras de falar e se expressar, acabam influenciando outras pessoas. E nós vamos receber as consequências desses nossos atos. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Porque o mal, mesmo que inconsciente, ele terá que ser reparado. A situação, portanto, do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Ou seja, nada muda. Mudará a dimensão em que nos encontramos, mas continuaremos com a mesma realidade. E aí, encerrando, a frase que fecha esse capítulo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, meus amigos, abençoada doutrina espírita, que nos permite hoje essa lucidez para analisar a nossa realidade, que nos dá as condições de podermos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, não porque seja uma obrigação legal da sociedade em que vivemos, mas por uma escolha pessoal. Nós somos os únicos artífices da nossa dor ou da nossa felicidade. E que bom que nós encontramos o Espiritismo para nos mostrar isso. Porque a partir de agora, não mais seremos pessoas inconscientes que agiremos como autômatos. Seremos pessoas conscientes da realidade da nossa condição. Superaremos as nossas dificuldades com maior facilidade. Não teremos benefícios em amenizar as contas que precisamos pagar.
Mas há tantas atenuantes que Deus coloca em nosso caminho para favorecer esse nosso equilíbrio na contabilidade divina. Abençoado Espiritismo, que nos permite esta lucidez e este racional momento de percepção de Deus. Porque precisamos, nesse momento grave da humanidade, diante das incontáveis dificuldades que todos nós enfrentamos, das dores que assolam todos nós, precisamos sim estar cada vez mais próximos deste que é o nosso Pai de amor. Que o Espiritismo seja para nós este elo, esta ponte entre nós e o Criador. Que possamos, pela racionalidade, primeiro, compreender a sua lei, reconhecer a sua bondade em nos colocar como artífices do nosso destino e agradecer profundamente pela oportunidade de nos permitir que nós tenhamos o mérito de cada uma das nossas conquistas. Para encerrar, eu gostaria de convidar a todos que possamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa existência e principalmente pela vida, para que a nossa trajetória neste ou no outro plano seja uma trajetória iluminada de seres conscientes, dispostos à perfectibilidade. Estamos ainda longe das condições plenas da angelitude, mas já estamos despertando para as nossas potencialidades. Que possamos abrir os nossos corações para que as oportunidades que a vida nos ofereça sejam muito bem aproveitadas. Nós vamos ler pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma poesia do Espírito João de Deus, intitulada Prece da Gratidão. Senhor Jesus, pela bênção da Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. E em tudo que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Esther, que nos consola com o conhecimento da doutrina espírita.